Fala guerreiro, fala guerreira, tudo bem? Saudações tricolores, começando mais um Flu TV News, jornal de tricolor para tricolor. No programa de hoje, vou te contar todas as novidades e os preparativos do Fluminense no segundo jogo do Campeonato Carioca, neste sábado, contra o Boa Vista, lá em Bacaxá. Todas as novidades do Flusão, depois da vinheta. Muito bem, depois da vitória sobre o Madureira por 2-1 na estreia do Campeonato Carioca, gol de Lescano primeiro, com a camisa do tricolor, e John Kennedy eleito o guerreiro da rodada. O Fluminense volta a campo neste sábado, 6h30, lá no Elci Rezende, em Bacaxá, para encarar o Boa Vista pela segunda rodada. A equipe da Flu TV acompanhou os preparativos do Grupo 1, está jogando as rodadas iniciais do Campeonato Carioca, acompanhou também o treino do Grupo 2, o elenco principal, que só deve estrear contra o Flamengo, e bateu um papo com o goleiro Vitor Eudes, que falou sobre o jogo contra o Boa Vista e conversou também com a molecada de Xerém, Agner, Matheus Reis e Luiz Fernando, que fizeram sua estreia no time profissional. Repórter Lucas Lustosa tem mais informações. Fala, Lucas! Fala, Araújo. O Fluminense encerrou a preparação aqui no CT Carlos Castilho e já viajou para Bacaxá para encarar o Boa Vista nessa segunda rodada do Campeonato Carioca. A gente vai conferir agora mais do treino que rolou nessa sexta e um bate-papo com o goleiro Vitor Eudes. Bora lá! Martinelli! Fala, Vitor, tudo bem? Conta pra gente como foi pra você a estreia do Campeonato Carioca, primeiro jogo da temporada 2026 e vitória contra o Madureira. Muito importante estrear o campeonato com vitória. A gente sabe da nossa responsabilidade. Quem entra em campo, a gente já sabe que está representando o Fluminense. E eu acho que o mais importante, além do bom jogo, foi sair com a vitória. Com certeza. São 3 dias para o próximo jogo. Fluminense e Boa Vista, fora de casa. Confronto importante também, segunda partida, para já começar com 2 vitórias. Como é que está a expectativa e a preparação? A expectativa está boa. O time está empenhado em buscar a segunda vitória, está trabalhando firme aí. Vamos, com tudo, se Deus quiser, conquistar mais 3 pontos aí. E para fechar, em relação à pré-temporada, cara, como está sendo para você esse momento desde o início do ano, trabalhando, desde o dia 2 que você apresentou a pré-temporada, as oportunidades de atuar, como está sendo para você? Para a nossa goleira é muito importante ter minutos, jogar. E principalmente para mim, eu posso falar que está sendo de muito valor estrear o campeonato jogando e o trabalho está sendo muito bom. André, Josmiro, o pessoal fazendo um trabalho aí puxado de excelência aí. Araújo, 3 moleques de Xerém estrearam e vestiram pela primeira vez no time profissional a camisa do Fluminense. Matheus Reis, Agner e Luiz Fernando. E a gente bateu um papo com os 3, muito emocionante em relação ao sonho realizado de vestir essa armadura pela primeira vez. Vamos conferir esse papo. Agner, primeiro de tudo, cara, conta como foi a sua sensação de estrear pelo Fluminense. A sensação inexplicável. Eu acho que todo moleque de Xerém sonha em estrear no Fluminense. Foi um sonho de criança. Sempre esperei por esse momento. Sempre vinha comentando com família, amigos. Ficava um pouco com essa ansiedade de estrear logo. E ontem, graças a Deus, foi um sonho realizado. Então, muito feliz. Acho que minha família ficou muito feliz também. Então, só agradecer a Deus e agradecer pela oportunidade.
É de fato a realização do sonho, né? Desde pequenininho. Concretização, né? Cheguei no Fluminense com 12 anos, aí tô 8 anos no clube. Só de pensar é uma alegria, a pessoa fica emocionada, né? Tudo que a pessoa passou, tudo que aconteceu de lá pra cá. E ontem poder realizar meu sonho de estrear pelo Fluminense, de estrear como profissional, é incrível. Só agradecer a Deus mesmo. Te falar que é bem difícil, cara, definir em uma só palavra a emoção que eu senti quando eu entrei no campo. Claro que passou um filme na cabeça de tudo que eu passei ano passado. E na hora que eu entrei no campo eu só pensei em desfrutar ao máximo e aproveitar o momento que eu tava vindo ali e tentar jogar a minha bola que eu sempre venho treinando. Graças a Deus eu pude ser muito feliz ali no jogo. Dá pra ver o brilho nos teus olhos, dá pra ver também que você tá emocionado. Quantas vezes você imaginou esse momento, cara, na tua vida? Várias vezes. Queria ter a oportunidade, acredito que as lesões que eu tive acabou atrapalhando um pouco desses 2 anos pra cá, mas quando eu tive a oportunidade de treinar aqui, poder fazer a pré-temporada, agarrei a oportunidade e tô podendo demonstrar o meu futebol pro todo o Fluminense. Cara, todo mundo ficou esperando, você falou muito da sua família e eu penso muito sobre o pré. Como é que foi a tua noite antes da estreia? Como é que foi pra sua família saber que você ia jogar? Você tá nessa pré-temporada desde o dia 2 com o time, sabendo que você vai atuar, sabendo que você pode ajudar o elenco, começar o ano de 2026 do jeito que você pode ajudar ao máximo o elenco do Fluminense. Então como é que foi a noite antes da partida pra você? Dormiu de boa? Não, eu particularmente fiquei de boa, tentei esquecer o máximo, tentei fazer outras coisas, ver filme, fiquei conversando com meus pais. Meus pais estavam um pouco mais nervosos, mas eu fiquei de boa, fiquei tranquilo. Fui tranquilão pro jogo e fluiu naturalmente. Pô, deu aquela ansiedadezinha, né? Mas dormi bem, conversei bastante com meus pais também me aconselharam bastante. Chegou o dia, pô, felizão, né? Primeira vez relacionado, tudo novo, coisa nova. Profissional, a estrutura toda é incrível, excelente. E poder estar ali, sentir a torcida, aquela vibração. Porque eu, na final da Libertadores, eu consegui o ingresso para ir lá na Sul. Aí foi, pô, emocionante demais para mim estar lá, ver aquilo tudo, sentir aquela energia, sabe? Cara, foi incrível. E sentir aquilo que eu senti ontem lá no Luz Brasileiro foi excepcional. A torcida gritando, cantando pra caramba, e a pessoa fica, na mente fica cantando também, sabe? Pra tirar um pouco do nervosismo, pra tirar a ansiedade, e me ajudou bastante isso, e eu me senti bem em campo. Você falou que passou o filme. Vamos entrar no roteiro desse filme. Qual foi o roteiro do filme que passou na sua cabeça antes de entrar, cara? Foi no passado, né, cara? Foi tudo que eu passei no passado, pela lesão que eu tive logo no final do ano, quando eu acho que eu poderia ter uma oportunidade ali, eu acabei machucando, que é uma lesão grave, que você fica parado bastante tempo. E não é uma lesão fácil, é um período longo, são 9 meses, quase 1 ano praticamente que eu fiquei fora de campo, né, de jogar, assim, esse negócio assim. E claro que teve dias que foram difíceis, não só para mim, mas para minha família. Nos primeiros dias ali de lesão foi muito difícil. Eu sempre me perguntava por que estava acontecendo aquilo comigo. E aí eu sempre orava bastante para Deus me dar força para mim continuar ali focado e na recuperação. Graças a Deus eu pude conseguir fazer uma recuperação muito boa. Voltei mais forte, e, claro, com outra mentalidade, mais preparado também para qualquer oportunidade que vier. E essa oportunidade veio, chegou e graças a Deus eu consegui bem. Só pra gente contextualizar, a galera raspa a cabeça quando é relacionada, não diretamente quando vai entrar em campo, porque até porque não sabe quando vai entrar em campo, né? Isso. Quando estreia. Só pra explicar, que você já fez isso algumas outras vezes. Já. Pô, já raspei a cabeça 3 vezes já. Não, agora não dá mais, o cabelo tá grandão, pô, não dá, pô. Ficar cabelo, pô, cabeça igual um... Pô, não dá, aí não dá. Eu sempre tive cabelo grande, sempre gostei dele. Quando eu cheguei no Fluminense eu tinha um cabelo bem baixinho, como se fosse um índio. Tem gente que me chama até hoje de índio. E aí... Como é que foi? Mas eu esperava por esse momento. Eu queria ter esse momento. Eu via as outras pessoas e me imaginava também lá, entendeu? E poder realizar isso, poder sentir cada detalhe desde quando eu cheguei.
até minha estreia é incrível, sem palavras, me emociona. E no pós-jogo, quando passou, qual foi o sentimento? Estreiei, consegui. Cara, foi totalmente gratificante. Totalmente gratificante foi quando... Para mim, o mais feliz foi quando eu saí do estádio, encontrei minha família, todo mundo veio me abraçar, porque... Sabe aquela sensação de, pô, eu consegui, cheguei até aqui, foi uma sensação inexplicável, não tem como explicar a felicidade, tipo, de chegar e abraçar meu pai, minha mãe, minha irmã ali, todo mundo feliz, minha irmã falando que chorou na hora que eu estreiei, pô, é muito feliz, cara, é realmente muito gratificante chegar nesse momento. Eu creio que com certeza vai ter mais momentos desses assim, eu creio que vai ter mais oportunidade, e isso aí, essa foi só a primeira. É incrível. Você me pegou essa palavra aí, família, minha família, é muito importante pra mim. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha namorada, estão sempre comigo. Esses 2 anos pra trás, foi um dos anos muito difícil, mas Deus botou eles na minha vida, me deram força pra estar comigo, me incentivando, me apoiando. E ontem foi excepcional. Bom, e nesta sexta-feira, o presidente Matheus Montenegro concedeu sua primeira entrevista coletiva e, durante a entrevista, ele falou sobre as negociações futuras que o clube está fazendo e falou também sobre Hulk e Savarino. Vamos conferir um trechinho da entrevista coletiva do Matheus Montenegro. Roda aí. A negociação com o Savarino, ela está completamente encerrada. Não tem nenhuma chance da gente voltar para a mesa. Em relação ao Hulk, assim, hoje a negociação está encerrada, mas a gente acabou de ter uma resposta do Atlético Mineiro em relação a essa negativa. Então, a resposta foi ontem à noite. Então, eu imagino que ela esteja encerrada também, mas todo mundo sabe do nosso interesse pelo jogador. Se o Atlético Mineiro mudar de opinião, a gente pode voltar para a mesa. Mas o ponto central é que, assim, desde a negativa do Atlético, desde a nossa negativa em relação à proposta do Atlético de envolver os jogadores da base, a gente passou a conversar com o mercado, voltar às conversas com o mercado, porque, dentro do planejamento, nós mapeamos alguns jogadores, decidimos que o nosso foco era o Hulk, fomos atrás do Hulk. Enquanto a gente estava negociando com ele, um jogador desse nível, né, desse porte, do tamanho do Hulk, você não faz negociações paralelas. Isso é normal no futebol. Então, a gente focou a nossa negociação no Hulk, mas desde o momento em que o Fluminense recusou envolver os jogadores da base nessa negociação, a gente voltou a conversar com o mercado, né? Mas também, em paralelo, a gente fez essa conversa com o Atlético, não com o jogador, para que a gente tivesse a possibilidade de fazer a aquisição dele com uma proposta financeira. E agora, ontem à noite, que a gente teve essa resposta de que não vai seguir com a proposta financeira, porque o Atlético não tem mais o interesse de liberar o jogador. Em relação a prazo, é difícil dizer, esse é um ano atípico, né? A janela fica aberta até 3 de março, mas normalmente o brasileiro começava ali em março, abril. Esse ano começa no dia 28 de janeiro. Você vê que é um mercado um pouco diferente. No ano, desde sempre, o Fluminense trabalhou para ter o seu grupo montado no início do brasileiro. Esse ano o brasileiro começa antes, a gente espera ter o nosso grupo todo montado antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Mas eu não posso garantir, porque a gente está analisando essas contratações com muita cautela e nós queremos jogadores que sejam jogadores de peso. E para fazer isso demanda tempo, é natural que essas negociações sejam mais demoradas. Então a gente vai vai dar o nosso melhor para que elas ocorram o mais breve possível. Bom, hora do papo de cria para cria. Vamos falar da molecada de Xerém que está disputando o Campeonato Carioca. Tartá, comentarista da Flu TV, vai falar um pouquinho do Davi Melo, meio campo, filho do volante Felipe Melo, e do Miguel Sampaio, lateral direito promissor das categorias de base do Fluminense. Fala, Tartá! Fala, Araújo e a imensa torcida tricolor. Hoje eu vou falar de 2 moleques de Xerém que já estão vivendo o sonho de vestir a camisa do time de guerreiros no profissional. Fica ligado porque é talento e é identidade tricolor. Primeiro eu vou falar do volante Davi Melo, de 20 anos, que chegou no Fluminense em 2022, com apenas 17 anos. Renovou seu contrato em 25 até o fim de 2026
e já foi relacionado no profissional no Carioca de 2025. Ele, que é natural de Santander, na Espanha, é aquele volante moderno, ajuda na saída de bola, tem bom passe, mas quando é para dividir, divide firme, sem medo, jogador com pegada, é equilíbrio no meio-campo, coisa que todo time grande precisa. E já tem título no currículo, hein? Campeão da Copa Rio Sub-20, campeão de competições FIFA, campeão do torneio OPG e ainda marcando o gol do título. O garoto vem dessa linhagem vencedora, já tem títulos expressivos e é o famoso corre com a taça na veia. E ainda tem essa história bonita de assinar seu primeiro contrato no CT ao lado do seu pai, nada mais, nada menos que o nosso ídolo tricolor, Felipe Melo, o nosso pitbull. Isso dá ainda mais peso para a camisa que ele veste. Agora vamos falar do lateral Miguel Sampaio, que vai completar 21 anos agora, dia 19. Chegou em 2023, assinou o contrato profissional em 2024 até 2026 e é aquele lateral que gosta de atacar, de apoiar, de aparecer lá na frente. Para você ter ideia, já jogou até revezando como ponta direita. Isso mostra a tamanha qualidade desse jogador, que no ano passado marcou 3 gols, então não é só marcar e cruzar não. Ele pisa na área, finaliza, participa muito da criação do jogo. Campeão da Copa Rio Sub-20, campeão da OPG Sub-20 e com uma rodagem boa. Passou por Corinthians, Grêmio, Olaria e já jogou até profissional com apenas 15 anos no Santa Cruz do Rio de Janeiro. Isso dá maturidade, dá casca e isso pesa quando chega no profissional. Então é isso, torcida tricolor. Davi Melo e Miguel Sampaio já estão vivendo um sonho no profissional. E agora seguir trabalhando, aproveitando as oportunidades e mostrando que a base do Fluminense segue forte. E vem que tem, é os moleques de Xerém. Bom, atenção você, torcedor, que pretende ir lá para Bacaxá, Saquarema, para acompanhar o Fluminense nessa segunda rodada do Campeonato Estadual contra o Boa Vista, nesse sábado, 6h30, transmissão em áudio aqui da Flu TV. A repórter Carla Matera tem mais informações. Fala, Carlinha! Araújo, o Fluminense vai em busca de mais uma vitória. Neste sábado, às 18h30, contra o Boa Vista. Jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Estadual 2026. Tricolor, se liga, os ingressos estão novamente esgotados. E o acesso ao estádio vai ser via e-ticket pelo celular, direto nas catracas. No primeiro jogo, casa cheia, vitória certa do nosso Flu. Agora vamos continuar fazendo bonito e lotar o estádio Elci Rezende também nesse sábado contra o Boa Vista. Valeu, saudações tricolores! Muito bem, vamos falar agora sobre a alimentação dos jogadores nesse início de ano. A equipe da Flu TV bateu um papo com a Renata Faro, que é a coordenadora de nutrição do Fluminense, e ela fala sobre a alimentação dos jogadores nesse início de temporada. O repórter Lucas Justosa bateu um papo com a Renata. Foi meu capitão e meu atleta. O que você come até hoje que você não comia e que a sua nutricionista fez você comer? Tomatinho. E a gente trocou o quê? A Coca-Cola? Nosso processo ele é interdisciplinar, né? A gente realmente está integrado. Então, quando o atleta ele se apresenta, ele vai passar por todos os processos, né? Por todos os profissionais. Como é que é o papel da nutrição? A gente vai fazer a avaliação nutricional, nós vamos receber dados oriundos do departamento médico, também junto com as avaliações de composição corporal, para que a nutrição tenha o diagnóstico de como está bioquimicamente e também a composição corporal desse atleta. Há necessidade do setor de nutrição conhecer de forma individualizada o seu atleta. E esse conhecimento faz com que a gente possa atingir de forma coletiva, de uma forma muito mais eficaz,
e também trazer um pouquinho do que eles recebem em casa, do que eles gostam e colocar também no coletivo. Eles entram de férias, tanto o departamento de nutrição quanto o departamento de fisiologia, a gente faz uma recomendação para que durante as férias, não o tempo inteiro, óbvio que eles também têm que ter esse período mesmo de descanso. A grande maioria dos nossos atletas, há alguns anos, já tem buscado ter esses cuidados. Então, quando eles chegam para a gente, grande parte do nosso elenco já chegou aqui bem ou quase bem, vamos colocar dessa forma. Eu acredito na nutrição que respeite não só hábitos alimentares, mas culturais, sociais. Um dos papéis mais fundamentais da nutrição é justamente adequar a nutrição de excelência com o hábito alimentar daquele indivíduo. O Fluminense é um clube que nos dá esse privilégio de poder oferecer alimentos variados para os nossos atletas, suplementos variados também. A gente tem que falar não só da equipe que está com a gente aqui, mas também que vem da base, né? Porque o trabalho da nutrição aqui no Fluminense, ele é único. Então lá na base eu tenho 3 nutricionistas, uma que fica direto na unidade dietética, que é a Júlia, mais 2 de performance, que são Micarla e a Gabriele. A equipe é formada, na verdade, por 5 nutricionistas, eu, Jamilce, e na base mais 3, como eu falei. Eu tenho também a técnica dietética, que é a Ana Maria, que ela é graduada, ela é formada em técnica dietética e agora está se graduando em nutrição. Então daqui a pouquinho a gente vai ter mais uma nutricionista aqui junto com a gente. Eu tenho uma equipe maravilhosa que pode me dar um suporte para que a gente possa realmente fornecer alimentos de forma adequada e tá produzindo a nutrição de excelência aqui no Fluminense, né? Bom, se nosso treino é na parte da manhã, os atletas vão chegar e a primeira refeição que será servida para eles será o café da manhã. E aí eles vão passar no setor de nutrição e receber o pré-treino. E cada um vai receber de acordo com sua demanda. Então vamos colocar aqui, atleta que está necessitando ganhar massa muscular, a gente tem um tipo diferenciado de pré-treino, porque tudo é individualizado, em garrafinhas individuais, adequado a peso, altura, idade. A gente também tem alguns suplementos que são cápsulas, que também vão estar com esses objetivos, então a gente usa não só na forma líquida, mas também de cápsulas, que vão estar auxiliando nesse momento de pré-treino do atleta. No pós-treino, nós temos também os suplementos para auxiliar já na recuperação do atleta, porque no dia seguinte a gente tem outra sessão de treinamento, eu tenho que buscar entregar a preparação física da melhor maneira possível. Vamos conferir agora a classificação do Campeonato Carioca 2026. Grupo A, o líder é o Vasco com 3 pontos, o Bangu é o segundo com 3, o Fluminense é o terceiro colocado com 3 pontos, mesmo número de pontos do Volta Redonda, que ocupa a 4ª posição aí no critério de desempate. A Portuguesa, 5ª colocada com 1 ponto, e o Sampaio Corrêa ainda não pontuou. O Grupo B tem o Nova Iguaçu com 3 pontos na liderança, o segundo colocado é o Botafogo também com 3 pontos. O Flamengo é o terceiro com 1 ponto, não marcaram ainda Madureira, Boa Vista e o Maricá. Vamos falar da Superliga B de vôlei masculino, porque teve jogo no meio da semana lá em Laranjeiras e o Fluminense venceu mais uma, 3-0 sobre o Chapecó. Fluminense que ocupa agora a 6ª posição no campeonato. A repórter Cláudia Magalhães, que sabe tudo de vôlei, acompanhou a partida. Fala, Claudinha. A noite da última terça-feira foi de grande atuação da equipe masculina de vôlei do Fluminense. Em jogo válido pela 6ª rodada da Superliga B, a equipe tricolor venceu por 3-0 a Prove Chapecó em casa. Com parciais de 25-15 no primeiro set, 25-15 no segundo set e 28-26 no terceiro set, a equipe comandada por Ilmer Dias mostrou superioridade com um jogo coletivo muito consistente que dificultou a vida dos visitantes. No segundo set, o time de Chapecó até começou melhor e saiu na frente, mas o Fluminense rapidamente ajustou a marcação e equilibrou as ações. Em uma ótima sequência de saques de Felipe Varela, o tricolor retomou o comando da partida e voltou a impor o seu ritmo. Já no terceiro set, o equilíbrio marcou o início da parcial, com a disputa ponto a ponto. Mesmo assim, o Fluminense mostrou mais uma vez sua força, manteve a concentração nos momentos decisivos e confirmou a vitória no set, fechando o jogo em 3-0. Foi fundamental, assim, chegaram jogadores novos que agregaram a equipe
A gente tem treinado muito bem e acho que a gente conseguiu botar dentro de quadro o que a gente tem feito nos treinos com a chegada desses rapazes novos. Um dos destaques da partida, o ponteiro Felipe Varela falou após o jogo sobre a importância do resultado e reforçou o foco do grupo em seguir trabalhando forte em busca dos objetivos na competição. Sim, a gente teve um início bem complicado, né, de Superliga B, a gente pegou adversários bem fortes, que já vinham do ano passado, mas eu acho que a força do nosso grupo é incrível, a gente trabalha muito para isso todos os dias, e a gente tem uma força que eu acho que é o saque, né? Então a gente, quando o nosso saque entra, o nosso time é outro. A gente ganha confiança, a gente vai pra dentro e é difícil parar. Então acho que isso foi determinante nesses últimos jogos. A gente conseguiu impor o nosso ritmo de jogo e, consequentemente, conseguimos as vitórias. Com o resultado, o Fluminense chega à terceira vitória consecutiva na Superliga B e segue firme na briga na competição. Bom, vamos dar um confere no nosso site fluminense.com.br, tem novidade por lá, tem novidade do vôlei. O Fluminense enfrenta o Gerdau Minas neste sábado pelo retorno da Superliga Feminina, às 9 da noite no ginásio do Clube Hebraica. A venda online de ingressos para o confronto já começou nessa última sexta-feira, dia 16. Os torcedores devem realizar a compra no site fluminense.futebolcard.com. Os ingressos custam R$20 inteira e R$10 a meia. A venda online, sujeita à disponibilidade, será realizada até o fim do primeiro set. Bom, vamos lotar o Hebraica nesse jogo importante aí da Superliga Feminina contra o Minas neste sabadão. Vamos falar do nosso canal no YouTube, está com 913 mil inscritos, vamos chegar a 1 milhão, a sua inscrição está aqui embaixo, deixa aí o like, compartilha, manda aí também o seu comentário que a gente está sempre respondendo. Tem bastidores do Media Day, vamos conferir só o trechinho, roda aí. Primeiro, gente, olha no nato. Muito bem, chegando ao final de mais um Flu TV News, jornal de tricolor para tricolor. Lembrando que neste sabadão, às 6h30, lá em Bacaxá, lá no Elci Rezende, tem Fluminense e Boa Vista, segunda rodada do Campeonato Estadual. Estamos te esperando aqui na Flu TV a partir das 5 da tarde com o nosso Dia de Flu, que é nosso esquenta, nossa resenha com o Tartar, comigo, com o Gersinho e Claudinha Magalhães. Deixa aqui nos comentários o seu palpite para o jogo e quem vai fazer os gols do Fluminense nessa partida aí contra o Boa Vista. Aquele abraço, saudações tricolores!